Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Irmãos, hoje eu vos trago uma palavra para a nossa reflexão, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 26 e o verso é o de número 73. Observe o que diz a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho na história, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo de número 26, no versículo de número 34, a Bíblia nos diz que Jesus se dirige à pessoa de Pedro e lhe diz o seguinte: ainda esta noite, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E aqui, quando nós chegamos no livro de Mateus, na altura do verso de número 69 até o versículo de número 75, aqui nós encontramos a palavra do Senhor se cumprindo. Pedro negando Jesus. Mas provavelmente você já ouviu falar sobre isso. É bem provável que você conheça esse texto. É bem provável que você já ouviu alguém ministrar ou alguém lhe falar que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, para que você entenda aquilo que eu quero compartilhar com você, eu quero que você redobre a sua atenção para uma palavra que está de forma muito clara e muitas vezes ela passa por despercebida nesse texto, porque nós damos ênfase apenas naquilo que Pedro fez, negou. Mas, meus irmãos, hoje eu quero pedir para você, em nome de Cristo Jesus, olhe para esse texto com uma outra ótica. Procure ver algo que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque nós estamos focados apenas no erro que as pessoas cometem. Mas eu quero lhe dizer que mesmo dentro desse erro que esse homem cometeu, ele tem algo extraordinário para nos ensinar. Observe o que o texto diz. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, e aqui nós temos uma afirmação: certamente você é um deles. Por que eles disseram isso para Pedro? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que o modo de Pedro falar o denunciou. Observe o que o texto diz: o seu modo de falar o denuncia. Sabe o que é que eu aprendo, meus irmãos? Eu aprendo com Pedro que mesmo ele errando, aqui ele está nos falando algo extraordinário. Mesmo esse homem negando Jesus, a Bíblia diz que o seu modo de falar o entregou. E aqui eu aproveito para lhe abrir um parênteses e lhe fazer uma pergunta. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Será que elas veem Jesus em você? Qual o testemunho que você tem dado? A quem você tem pregado? A quem você tem anunciado? As pessoas, ao olhar para você, elas veem em você, de fato, uma pessoa que serve Jesus ou uma pessoa parecida com o mundo? Como você tem vivido? Será que, assim como Pedro, mesmo pecando, mesmo errando, as pessoas conseguem ver Jesus em você? Porque, meus irmãos, mesmo Pedro negando Jesus, a Bíblia diz que o modo dele falar o denunciava, a maneira como ele se comportava o denunciou que ele andava com Jesus. Portanto, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, aprenda isso. Aprenda que Jesus está a todo tempo nos ensinando, mesmo com o erro das pessoas. Pedro está aqui errando, sim, está pecando, sim, está falhando, sim, está negando Jesus, sim, mas também está nos ensinando algo. Eu preciso dar testemunho de quem eu sirvo. Eu e você precisamos ser diferentes. Nós que servimos ao Senhor precisamos testemunhar de que Ele é Deus, e Ele é vivo e Ele é real. Portanto, seja uma testemunha viva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que ele foi reconhecido como um dos discípulos de Jesus pela maneira como ele falava. E você tem sido reconhecido como ou por quem você está servindo? Que o Deus eterno te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor repouse sobre ti e sobre a sua família. E que você seja um testemunho vivo aonde você estiver. No nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.